Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que vamos fazer mais um estudo de hoje. Nosso tema é Rixas e Queixas, está no capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna. Mas antes de nós fazermos o nosso estudo, a nossa reflexão, eu trouxe o livro Um Minuto com Jesus, do Pastor Lino, para que pudéssemos fazer algumas reflexões, fazer uma leitura para nos amenizarmos, fazer a nossa prece e em seguida começarmos o nosso estudo. Eu abri aqui na página 67, onde tem um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Também está em Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Essa minha expressão aqui de, entre aspas, satisfação é porque tem muito a ver com o tema nosso. E aí vem os seguintes comentários. Antes de elevar sua rogativa a Deus, observe o teor de sua aspiração. 3 princípios devem ser levados em conta: fé, merecimento e utilidade. Suas preces são movidas pela força da fé? Você possuirá mérito suficiente para ter sua súplica atendida? O objeto do seu desejo trará reais benefícios ao seu espírito? Sendo afirmativas as respostas, fique certo, sua oração encontrará acesso nos pórticos do infinito e a sua vontade será satisfeita. Pense antes de pedir. Seja razoável. Reconheça suas limitações e possibilidades e peça somente o que for justo e necessário. Feita essa leitura inicial, convido a todos que nos acompanham, seja agora online, ou seja em outros momentos, mas que possam ter ter oportunidade de compartilhar esses momentos de reflexões, para unir nos corações, agradecer a presença de Jesus sempre conosco, dos nossos anjos guardiões queridos, nossos espíritos protetores, mentores espirituais, espíritos familiares, enfim, pelos irmãos também encarnados, agradecer a todos que nos envolvem e que nos permitem esse momento da encarnação, no qual temos muito a aprender e muito a nos dedicar. Que seja útil a leitura das lições de Emmanuel para que possamos implementar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é justamente a mensagem que vem nos trazer hoje o estudo. Gratidão a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e a espiritualidade sublime que nos acolhe e ampara. Unindo todos os corações, que estejamos juntos, que assim seja. Bom, como eu disse, o texto de hoje, ele se chama Rixas e Queixas. E ele foi um texto baseado numa passagem de Tiago, que está lá no capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E o texto de Emmanuel, ele começa da seguinte forma, não vou ler todo o texto, apenas fazer algumas considerações, tá bom? Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam ao tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e, a cada hora, precisamos dela para garantir da paz e quanto necessitamos de dar da mesma forma, quanto necessitamos de dar para a sustentação da existência. Olha essa comparação feita por Emmanuel quanto à questão da justiça. Logo nos primeiros parágrafos ele dá o tom, deixando bem claro para a gente que muitas vezes a gente tem aquele entendimento do que é a justiça, mas como sendo, às vezes, somente aquilo que está no objeto, no escopo, no foro da lei, que nos leva a tribunais, que, enfim, que não transita pelo nosso dia a dia, nosso cotidiano. Mas é errado o nosso conceito. Emmanuel deixa para a gente claro que o assunto é palpitante para todos os dias. Ele não define, ele deixa claro para a gente que não é uma hora exclusiva que devemos pensar em justiça. Devemos pensar o tempo todo. Tá?
E quando ele comenta essa parte, ele ainda destaca aqui para dizer, para reforçar a importância da justiça para todos nós, né, a todo instante. E olha a comparação que ele faz para reforçar isso. Quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência? Sem ar não vivemos. Sem respirar não temos como viver. E sem justiça também não temos como viver. Não, Márcio, sem justiça eu tenho possibilidade de viver. Sim, até poderia, né? Até pode. Naturalmente, fadado a algumas implicações da lei da ação e reação. Tá? É fadado também a sofrer os impactos da lei da justiça, de amor e caridade, que é o que eu vou comentar um pouquinho adiante. Tá bom? Em seguida, ele vai fazendo vários comentários aqui de coisas simples do nosso dia a dia, que às vezes não nos damos conta que isso também tramita pela questão da justiça. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Ou seja, ele vai dizendo aqui várias questões que têm a ver com o dia a dia da gente, do qual naturalmente nós respeitamos os limites. Respeitamos os limites que são traçados pela sociedade do qual nós estamos inseridos, respeitamos os limites daquilo que até nos causa, pode nos levar a uma questão de insegurança, ou seja, entendemos aonde está o limite de como devemos agir. Muitas vezes, porém, é o que ele, de certa forma, ele traz uma reflexão para a gente, que não é só isso. Tá? E ele começa, logo na parte diante do texto aqui, pulando nos parágrafos, né? Lembramos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Como é que Emmanuel nos traz para a gente? Primeiro, ele coloca a questão da importância da justiça no nosso dia a dia, mas tão importante, tão relevante, quanto o próprio ar que a gente respira. Depois, ele assinala, né, ele vai começando a assinalar coisas naturais cotidianas que nós respeitamos, que nós nos fazemos, nós nos colocamos numa posição ali passiva, no sentido de obedecer àquela lei, àquela regra, àquela condição, seja no trânsito, seja numa fila, enfim, nós sabemos entender que ali tem um direito, um dever, uma justiça em cima disso. E aí, o que ele puxa depois para a gente? Que alguns pontos não estão só ali não, mas estão nas relações também. E aí ele vai puxando nessa questão aqui desse parágrafo, olha só, a fim de que não venhamos a furtar a esperança do irmão que está do nosso lado e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Emmanuel aqui quer chegar numa situação, numa reflexão que é bastante interessante. A justiça, a forma de agirmos corretamente, ela não é somente nas questões do dia a dia da sociedade, mas é na relação que nós temos também com as pessoas. E aí onde ele coloca logo em seguida no parágrafo: evitemos rixas e queixas. Aí que ele começa a entrar em outra seara e começa a dizer aonde ele quis chegar com essa comparação. A justiça também tem que estar inserida nas nossas relações pessoais, no trato com o irmão, com a irmã, na forma como nós lidamos com o nosso próximo. Porque se nós entrarmos em uma seara com eles, da qual nós não entendemos até onde vai o limite do meu irmão e o meu limite, ou seja, até o ponto em que eu começo a transcender o direito do meu irmão e sendo injusto, por achar que o meu direito é maior, no momento em que, como diz Tiago, lá no capítulo 3,
vem passando para a gente que na boca eu começo a emitir algumas coisas, queixas, ou então providenciando rixas, o que eu estou fazendo? Eu posso estar sendo injusto. Eu posso, infelizmente, estar trazendo uma condição de justiça para com o irmão do lado. E ele deixa bem claro o seguinte: para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos à instrução de sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens. E para imunizarmos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedemos à providência divina o controle do pensamento e o governo da língua. Olha só que interessante. Por que disso que ele está trazendo para a gente? Precisamos avaliar, entender como nós estamos utilizando, como diz o Tiago, como nós estamos saindo da nossa boca, o que está procedendo, o que procede da nossa boca, melhor. Seria bênçãos ou maldições? Muitas vezes nós estamos, largando o verbo com coisas inadequadas, com coisas que podem ferir o irmão, às vezes até por impulso, sem pensar, sem agir, né? E se nós pegarmos aqui, lá no Livro dos Espíritos, aqui, na questão 875, que está no capítulo da Lei da Justiça, de Amor e de Caridade, temos lá na questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ou seja, não é só na sociedade, mas no lar, no trato, nas nossas relações até de trabalho, de estudo, enfim, temos que respeitar o direito dos nossos irmãos. Mas esse direito não é só o direito de ir e vir, não é só o direito daquilo que compete a cada um, mas o direito também de vivenciar pelo coração, de expressar a sua vontade, de falar, ou seja, de se posicionar como espírito encarnado também. Muitas vezes até nos queixamos de alguns irmãos de certas atitudes. Com isso, causamos, de alguma maneira, alguma questão ali que pode levar a uma rixa, a uma contenda entre um irmão e outro. Por quê e para quê, né? Devemos tentar evitar isso. Se nós formos um pouquinho mais adiante no Livro dos Espíritos, ele vai realmente começar a dizer o seguinte: qual é no item A dessa pergunta, o que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes, ou seja, que está dizendo as leis humanas. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais daquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito dos homens prescreve. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Aqui ele encerra com uma colocação bem interessante, tá? Que as nossas leis, existem duas leis possíveis ali: as leis que regem a sociedade, as leis humanas e as leis naturais. Das leis humanas, nós realmente entendemos que são mutáveis, que podem ser alteradas com o decorrer do tempo, por conta justamente da sua imperfeição, até porque se nós entendermos leis, por exemplo, que eram previstas, como ele já está dizendo aqui, na Idade Média, figuravam na Idade Média como sendo justas, hoje para nós não são, né? Para nós já começa a entender como algo, de alguma maneira assim, muito atrasado, muito bruto, que não cabe mais à nossa realidade, um pouquinho mais elevada, né? Porque já um pouquinho mais trabalhada, né? E ele coloca aqui a questão bem interessante, que existem as leis que vão regular as relações sociais. Tudo bem, essas leis podem ser humanas ou podem ser até baseadas em leis naturais, mas o importante é que essas leis naturais, elas muitas vezes vão ser unicamente alçadas e trabalhadas lá no tribunal da consciência.
E para concluir essa parte aqui do Livro dos Espíritos, tem outra pergunta que diz o seguinte: posto que parte do direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Tá? Não mais falando da lei humana, agora a lei natural. E aí os Espíritos respondem: disse o Cristo, queira cada um para com os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, ou seja, antes de falarmos, antes de colocarmos a nossa boca para, como diz Tiago ali, para falar bênçãos ou maldições, é o que essa resposta que os Espíritos colocam para a gente. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica, guia mais seguro do que a própria consciência não lhe poderia Deus haver dado. Não é? Ou seja, a própria consciência. Antes de nós falarmos qualquer coisa, precisamos realmente estar atentos ao que estamos levando ao irmão, à irmã, como é que nós estamos tratando, se é exatamente aquilo que nós efetivamente gostaríamos de receber deles. E eu vou um pouco mais além. No momento em que nós tratamos, nós verbalizamos alguma coisa, que Tiago ali coloca às vezes como maldição, a verbalização na realidade é uma expressão, uma forma de expressar mecanicamente que nós temos por ser um espírito encarnado, por atuar com o ar ambiente, produzir o som e colocarmos a nossa voz, ou seja, levarmos uma palavra. Mas antes de nós fazermos isso, na nossa mente, automaticamente já está montado todo um cenário que manipulou toda a matéria mental que está toda a nossa matéria mental que interage com o ambiente que está a nossa realidade, interage com o fluido cósmico e já produz, certo? Já produz toda aquela matéria mental que vai ser projetada com esse nosso irmão. Então não pensemos que às vezes só estou jogando palavras para o alto. Às vezes nós estamos irradiando, às vezes nós estamos despejando uma matéria que pode ser de flores, de luz, de perfume, em torno, jogando em prol daquele amigo, uma luz que precisa, uma prece, um amparo, um acolhimento, um calor. Mas às vezes, junto com nossas palavras, ou até sem ela, nós podemos estar amaldiçoando, nós podemos estar jogando elementos materiais ali, matérias, fluidos fétidos, fluidos que podem estarem muito, enfim, fluidos com um padrão vibracional muito baixo, densos, pesados em cima de alguém. Conta Osamu Peter Carrara um texto que eu tive a oportunidade de ler um tempo atrás, muito curioso, de uma mãe ou uma senhora que ela tratava muito mal o filho e de alguma maneira o que ela fazia não era só as palavras que ela despejava, tá? Tudo aquilo que ela tinha contra a criança por conta talvez de heranças de outras encarnações, mas era tudo que ela jogava da matéria mental. E isso causava um desconforto que refletia no lado físico dele. Tá? Então, já caminhando para o final da nossa reflexão, eu trouxe aqui um pouquinho da agenda cristã, tá? Para a gente refletir um pouquinho de como que tem que ser o nosso posicionamento. Aqui, André Luiz, ele nos traz no capítulo Princípios Redentores, capítulo 2, algumas palavras bem rápidas, diretas e simples, e que nos orientam quanto a essa questão do que a boca traz, tá? O que nós falamos, tá? Ele coloca assim, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Entre os vários pontos que ele sinaliza, ele destaca aqui, eu destaco aqui, deseja o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. É aquilo que está lá na questão 876 do Livro dos Espíritos. Respeite a opinião dos vizinhos. Muitas vezes o nosso vizinho não necessariamente é o que mora do lado, mas é aquele que trabalha do nosso lado, é aquele que tem a vontade às vezes de falar alguma coisa, tem uma impressão, tem um posicionamento. É o posicionamento dele, é o posicionamento que reflete
O mundo, o endereço mental onde ele está, a sintonia mental que ele tem daquilo que ele acredita, daquilo que ele vê, daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele expõe, é o direito dele também, assim como nós temos o nosso ponto de vista. Então respeite a opinião dos vizinhos. Esse aqui é um ponto importantíssimo. Evite contendas desagradáveis. Contendas são brigas, discussões, debates, que às vezes não vão levar a nada, né? Não se preocupe com os caluniadores. Às vezes a gente quer rebater, né? Alguém está caluniando, falando alguma coisa. André Luiz fala para não se preocupar. Até porque é uma coisa bem clara, né? A mentira tem aqueles ditados antigos que nós já conhecemos, a mentira tem perna curta, né? Então sabemos que caluniadores, trazendo calúnia, algo que não é verídico, certamente a verdade, o próprio exemplo de quem está recebendo aquilo, uma vez que esteja com a atitude correta, né? Vai vir à tona com mais facilidade do que a calúnia, em algum momento. Tá? Então não se preocupe com caluniadores. Indo mais lá embaixo, ele comenta assim: não critique a ninguém. Quem somos nós para criticarmos alguém? Quem somos nós para, mudando aqui o verbo de criticar, para julgar alguém? Nem Jesus, em sua plenitude ali do Evangelho, enquanto estava encarnado conosco, julgou. Quem somos nós para julgar? Não peça uvas ao espinheiro. Essa é bastante interessante. Às vezes a gente leva uma palavra, um comentário para alguém esperando alguma coisa, uma devolutiva que esteja dentro da nossa linha de interesse, e não é aquilo que recebemos, né? Então ele deixa bem claro aqui que não podemos esperar uvas no espinheiro. Então não peça, né? A gente tem que, na realidade, tentar levar algo de produtivo. Se o espinheiro tem espinhos, né? Obviamente, coisa clara, mas se lá eu vou encontrar espinhos, então que eu não peça uvas a eles, mas que eu possa tentar levar alguma coisa para poder polir esses espinhos ou ajudar a polir, né? Liberte-se do peso de excessivas convenções. Não vou pedir desculpa a ele, porque eu estarei me colocando numa posição inferior, eu estaria me colocando numa situação que a sociedade talvez ninguém fosse entender esse meu posicionamento. Então o André Luiz deixa claro aqui: liberte-se do peso de excessivas convenções. Certas convenções, elas são temporais, elas são aplicáveis a um determinado período da nossa história e muitas vezes da sociedade, e às vezes, e para a vida eterna que é do Espírito, ela às vezes não se aplica. Então às vezes a gente precisa quebrar um pouco certos entendimentos, certas amarras, para que a gente tenha condição de alguma maneira, a gente poder quebrar as convenções e levar o amor à caridade a quem precisa. Tem mais alguns pontos que ele coloca aqui. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule a qualidade nobre dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. E por que valorizar o tempo? No momento em que nós nos colocamos em contendas, discussões, ou como diz o texto mesmo, em rixas e queixas, olha o tempo que às vezes a gente está perdendo podendo fazer algo produtivo. Jamais imponha seus pontos de vista. E lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. E ele termina assim: as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então é isso, irmãos e irmãs. A gente trouxe essa reflexão que mostrou, né, pelo menos tentamos assim refletir, no seguinte sentido: a justiça, fazendo um resumo aqui do que nós tratamos, não é só daquelas convenções, daquelas regras que nós seguimos. A justiça, muitas vezes, ou melhor, em todo momento, deve também ditar, deve também estar presente no trato com o nosso irmão, com o nosso próximo. Porque no momento em que nós cuidamos, tratamos nosso irmão com a justiça adequada, da forma como nós gostaríamos de ser tratado, como está colocado lá bem claro na questão 873 do Livro dos Espíritos, nós estaremos sim, de alguma maneira, aplicando os princípios da lei de justiça, de amor e de caridade.
Então, entre rixas, entre queixas, muitas vezes é melhor nos calarmos, trocar talvez uma resposta áspera que o momento ali acaba pedindo por uma prece, por uma reflexão, por uma vibração de paz, de luz, para que às vezes um começar com uma discussão, o outro endossar e rebater e começa alguma coisa a escalar uma crise que pode às vezes não levar a nada agradável, às vezes até pode levar a criar um débito em uma encarnação. Não podemos trabalhar assim. Essa mensagem de Emmanuel, baseada nessa passagem de Tiago, nos deixa claro o seguinte: o tempo que nós temos é muito precioso. O tempo que nós temos na encarnação é um tempo muito curto. Então temos que fazer cada minuto desse valer a pena. E praticar a caridade é a todo instante que nós precisamos fazer isso. Se da nossa boca irá sair alguma coisa do qual não será útil para a lei do amor e da caridade, e que também não estará de acordo com a lei da justiça de amor e de caridade, não é da lei do amor e caridade que eu estou colocando, certo? Se não estiver de acordo com essa lei, que melhor que nem falemos. Troquemos a nossa injúria, a nossa rixa, a nossa queixa, talvez por uma prece. Será muito, muito mais produtivo. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, porque às vezes no silêncio é que a gente encontra as melhores respostas do amor e da caridade. Encerrando esse momento aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, tá? Vamos reunir os corações, agradecer pelo estudo que tivemos, por esse momento de reflexão, agradecer aos irmãos de luz que nos intuíram e que possamos gerar menos rixas possíveis, queixas. Há tanto mais o que agradecer nesse mundo. Precisamos sim aproveitar cada oportunidade e agradecer mais do que reclamar. Agradecer pela vida, pelo prato, pela cama, pelo acolhimento, pelo calor humano, pelo teto, pelos nossos recursos materiais, dispondo que não nos falta uma alimentação, uma comida, até mesmo o ar para respirar. Agradecer muito mais do que pedir. E agradecer e verbalizar amor e caridade muito mais do que reclamações. Gratidão. E que assim seja. Muito obrigado a todos, tá? E que possamos aplicar esses princípios na nossa vida, né? Que assim seja.